Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui quem fala é a professora Regiane e o assunto de hoje será juros simples. É um assunto que você aprende na escola, mas o uso dele é para o resto da sua vida. Então eu vou abordar aqui alguns problemas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do primeiro problema, vou registrar as informações e aí eu vou mostrar como se resolve, tá? Antes de eu fazer a leitura do problema, eu quero explicar algumas palavras que são importantes você saber o significado, tá certo? Então vamos lá. Na parte de juros simples, eu tenho os juros, o capital, a taxa e o tempo. Então, o que seria, começando pelo capital, que é a letra C, tá? Pessoal, capital é o dinheiro que eu vou ou investir ou vou pedir emprestado, vou fazer um empréstimo, vou fazer um investimento. Então, vamos supor, eu vou ao banco para fazer um empréstimo porque eu não tenho condições de comprar um carro à vista. Eu não tenho condições de fazer o pagamento da entrada do meu apartamento à vista, então eu preciso de um empréstimo, eu vou ao banco e faço esse empréstimo, certo? Então esse dinheiro que você empresta do banco, que você pede emprestado, é chamado de capital. Acontece que o banco, pessoal, o banco não é bonzinho, né? O banco não te empresta 40 mil e daqui 5 anos, 10 anos, você vai lá e devolve os mesmos 40 mil para o banco. Não. O banco, ele cobra uma taxa por mês, por ano, por bimestre, enfim. Lá no final, quanto você irá pagar para o banco, ou seja, você devolve o dinheiro que o banco emprestou e mais o valor que você paga para o banco, seja ele mensal, bimestral, quinzenal, não importa. Esse valor é chamado de juros, tá? Então você tem o capital, que é o dinheiro que você pede emprestado. Os juros é o valor que você paga por ter pedido emprestado, pelo empréstimo, e é a taxa que você paga. Então, por exemplo, você vai pagar 2% ao mês, 3% ao bimestre, 5% ao semestre, enfim, existe uma taxa, certo? E o T é o tempo, por quanto tempo você vai precisar desse dinheiro, ou seja, em quanto tempo você consegue devolver ao banco esse dinheiro que você pediu emprestado, tá? Então essas informações são valiosas na hora da gente começar a montar o nosso problema. Então, coloca aí no seu caderninho que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá bom? E tem uma outra palavrinha também que é chamada de montante. O que é o montante, pessoal? Montante é o capital que você pediu emprestado mais os juros. Então, lá no final, juntando o que você pediu emprestado mais o que você pagou para o banco, é chamado de montante, tá? Com essas informações você consegue resolver qualquer tipo de problema de juros simples. Então vamos lá, o problema. Eu vou fazer a leitura com vocês. É muito importante que vocês façam um esqueminha, exatamente do jeito que eu tô colocando. Você vai colocar aqui ao lado qual é os juros, qual é o capital, no caso, se for o capital que for fornecido, qual é a taxa, qual é o tempo, e vai colocar uma interrogação na pergunta, aonde você vai querer chegar, o que você quer descobrir nesse problema, tá certo? Então, o primeiro problema é o seguinte, olha só, presta bastante atenção nas informações. Quanto renderá de juro a
quantia de R$ 1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. Então, a pergunta já está dizendo, olha só, quanto renderá de juro? Então, é o juro que eu quero descobrir. Coloco uma interrogação ou coloco uma letrinha, uma incógnita, uma letra X, a letra J mesmo, tá? A quantia, ou seja, quer dizer que ele pediu emprestado ou ele aplicou R$ 1.800 durante 5 meses, ó. Então tá dizendo aqui que ele aplicou esse dinheiro durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. Bom, eu digo para os meus alunos o seguinte: depois que você esquematiza essas informações, 90% do seu problema já está resolvido. O mais importante é esquematizar, é colocar todas as informações necessárias para você visualizar e para você saber o que você precisa resolver, tá? Segunda informação e muito valiosa. Toda vez que nós temos uma taxa, essa taxa sempre vai aparecer em forma de porcentagem. Nós temos que transformá-la em ou fração, ou na forma fracionária, ou decimal, porque nós não trabalhamos com percentual no meio de uma fórmula, nós transformamos, tá bom? Então, para quem não lembra, quando nós temos o símbolo de porcentagem, este símbolo aqui de porcentagem, ó, é o mesmo que divida por 100. Então, ou eu deixo assim, 2,3 sobre 100, ou, se você preferir, transforme o 2,3 sobre 100 em número decimal. Como que eu transformo? Lembra como é que a gente faz? Olha só, o 2,3 está com a vírgula aqui, ó, onde está a caneta verdinha. O 100 tem 2 zeros. Como é uma divisão, eu volto com a vírgula 2 casas decimais a partir de onde ela estava. Então, ela estava aqui onde está o verdinho, ó. 2 casas decimais para frente, você pode perceber, ó, que você não tem quantidade de casas necessária. Então, coloca uns zerinhos lá na frente para ficar mais fácil, ó. Aí você desloca a vírgula 2 casinhas, ó. 1, 2. Então, vamos lá de novo, ó. 1, 2. E coloca a vírgula aqui. Não tem problema se você colocou quantidade de casas a mais. Depois você pode apagar, tá bom? Então, aqui ficou 0,023. Tanto faz você trabalhar com este número ou com este número. Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com a fração. Por quê? Porque eu acho que a gente simplifica, a gente consegue simplificar, fica muito mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar na minha formulinha. Bora lá? Então, vamos lá. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Bora lá. Qual é os juros? Não sei. Continuo colocando aqui. Qual é os juros? Qual é o capital? R$ 1.800. Opa! Qual é a taxa? Por que não está fechando essa telinha aqui? Só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar fechar essa telinha. Pronto. Alguma coisa aconteceu aqui, não sei o que foi. Bom, enfim, parou. Desculpa, voltando aqui. Então, vamos lá. Juros é igual capital, 1.800, vezes a taxa, que eu falei para vocês que eu prefiro trabalhar com a fração, ó, vezes o tempo, 5 meses, tá? Por que eu falei que eu gosto de trabalhar com a fração? Porque a gente simplifica. Olha só que bom. Divide por 100, vai dar 1. Divide por 100, vai dar 18. O que ficou aqui? Ficaram números.
que você consegue só multiplicá-los. Olha lá, 18 vezes 2,3 vezes 5. É uma conta de multiplicação. 18 vezes 2,3 vezes 5 vai dar 207. 207 é o quê? Reais. Então, quanto rendeu de juro a quantia de R$ 1.800 aplicada a uma taxa de 2,3% por 5 meses? Rendeu R$ 205. Tá bom? Vamos para o próximo? Bora lá então. Vou fazer mais devagarzinho um pouquinho, para você tentar falando aí, você ir montando sozinho, para depois eu corrigir com você, tá? Então, vamos lá. Uma aplicação de R$ 40.000, então quer dizer que ele aplicou R$ 45.000. Eu não vou colocar as informações, eu vou esperar você colocar. Então, uma aplicação de R$ 40.000 rendeu em 3 meses R$ 3.000 de juros. Qual é a taxa mensal de juro? Então, aqui, o que ele está pedindo? Qual é a taxa mensal? Qual é o nosso I? Então, ele deu o capital, ou seja, a aplicação foi de R$ 40.000. Ele deu quanto rendeu? Rendeu R$ 3.000. Há uma taxa que eu não sei qual é, que eu vou descobrir, mas por um período de 3 meses, tá? Então, gente, a mesma coisa, mesma formulinha. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual é os juros? R$ 3.000. Qual é o capital? R$ 40.000. Qual é a taxa? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá a lousa, para facilitar. Qual é a taxa? Não sei. Por quanto tempo? 3 meses. Tudo bem? Gente, eu tenho uma continha de multiplicação para efetuar aqui, ó, muito simplesinha. R$ 3.000 igual. Quanto é 40.000 vezes 3? R$ 120.000. E não pode esquecer que é vezes a letra I, vezes a taxa. Não pode desaparecer com essa letrinha, tá? Se vocês perceberem, eu fiquei com uma equação de primeiro grau, muito simplesinha, que eu preciso isolar o I. É o I que eu quero descobrir. Então, o que eu faço, pessoal? Operação inversa. Se o 120.000 está multiplicando, eu vou passar dividindo do outro lado da igualdade. Então, vai ficar 3.000 dividido por 120.000 igual a taxa. E aí, o que eu faço? Pessoal, simplificar, ó. Por 1.000 dá 3, por 1.000 deu 120. Ficou 3 dividido por 120. Pessoal, se eu dividir aqui o 3 por 3, dá 1, ó. E o 120 por 3 dá 40. Opa, olha como ficou meu 40 aqui, deixa eu arrumar. Dá 40 igual a I. O que eu faço? Eu vou dividir. Eu preciso dividir 1 por 40 para descobrir qual que é a taxa, né? Então, gente, continha de divisão mesmo. Vai lá no cantinho do seu caderno e divide, ó. 1 dividido por 40. 1 não dá para dividir por 40. Coloca um 0, 0, uma vírgula. 10 não dá para dividir por 40. Coloca um zerinho. Coloca um zerinho aqui. Agora sim, quantas vezes o 40 cabe no 100? 2 vezes, que é 80, certo? 100 menos 80, sobrou 20. 20 não dá para dividir, coloca um zerinho, não acrescenta mais aqui, tá? 5 vezes 40, 200. 200 menos 200, zerou a minha conta. Então, quanto deu essa taxa aqui? 0,025.
Acontece que taxa, pessoal, a gente não tem que transformar em porcentagem? Então, toda vez que eu descubro uma taxa e ela está em número decimal, o que eu vou fazer? Multiplicar por 100, tá? Regra básica. Multiplicando por 100, como é que vai ficar o meu número? A casa decimal tá aqui, ó, 2 casinhas para frente, 1, 2. 2,5, o quê? 2,5%. Então, repetindo aqui o probleminha, vamos lá. Eu tinha uma aplicação que foi feita aqui, ó, de 40 mil reais, rendeu de juros 3 mil reais num período de 3 meses. A que taxa foi aplicada esse meu capital? A uma taxa de 2,5%. Tá bom? Pessoal, vão deixando aí para mim nos comentários se vocês estão entendendo, se tá clara a explicação. Vão comentando, eu preciso saber, é muito importante esse feedback para mim, tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou dar um exemplo para vocês que é assim, valioso. Eu digo que é uma dica de milhões, tá? Inclusive, eu aprendi a falar dica de milhões com uma coordenadora minha maravilhosa, que uma vez, quando eu estava fazendo uma entrevista com ela, ela me deu uma dica de milhões e ela é uma fofa. Agradeço ela de coração pelas dicas. Então, eu tô dizendo aqui o mesmo que ela falou para mim, pessoal, eu vou dar uma dica de milhões, tá? Gente, eu vou fazer um problema com vocês que é típico do que acontece no nosso dia a dia. Olha só, eu tenho uma conta de luz, tá? No valor de 50 mil não, desculpa. No valor de 50 reais. Então, o valor dessa conta é de 50 reais, beleza? Se eu atrasar o pagamento dessa conta, é cobrado uma taxa de 0,3% ao dia, tá? Por dia. Como eu atrasei por 12 dias, qual é o valor que eu vou pagar nessa conta? Bora lá? Gente, não precisa fazer pela formulinha dos juros. Se você quiser, você pode até fazer, mas eu acho que é tão basiquinho esse problema que a gente pode fazer de uma forma mais simples, tá? Olha só, a taxa é de 0,1% ao dia. Então, primeiro, quanto é? Vamos até fazer uma linha aqui, ó. Vamos dividir aqui a nossa telinha. Cadê o mouse que eu não tô achando aqui? Vamos dividir a nossa telinha aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais organizado. Ó, vamos lá. Então, olha só. Quanto é 0,% de 50? Primeira coisa, transforma essa porcentagem em fração ou em decimal, tanto faz, tá bom? 0,3% sobre 100 vezes 50. Pessoal, eu vou simplificar aqui de cara, ó. 50 por 50 dá 1, 100 por 50 dá 2. Então, sobrou para mim o quê? 0,3 sobre 2. Vou ter que efetuar essa continha. Quanto é 0,3 dividido por 2? Quem não lembra, faz a continha aqui do ladinho, ó. 0,3 dividido por 2. Iguala as casas decimais, ó. Igualou? Igualou. Cortou a vírgula, então ficou 3 dividido por 20, não dá.
Coloca um 0, 0 e uma vírgula. Cabe uma vez e sobra 10. 10 não dá para dividir por 20, coloca mais um zerinho, dá 100. Então, deu 0,15, tá? Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou pagar por um dia de atraso 15 centavos. Só que foram 12 dias de atraso. Então, eu vou multiplicar, ó, 0,15 vezes 12. Pessoal, vou até fazer essa conta, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade na hora de fazer conta com o número decimal. Então, eu vou até armar a continha e efetuar, em vez de já falar o resultado, tá? Aí, a gente já vai praticando esse tipo de conta. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 0, 0. Coloco um 0 aqui embaixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Passando mais um tracinho aqui embaixo para ficar organizado. Opa, prontinho. Então, aqui ficou 0. 3 mais 5, 8. 1. E 0. Não podemos esquecer que nós temos aqui duas casas decimais. Então, duas casas decimais, colocou a vírgula. Então, quanto eu vou pagar em 12 dias de atraso de juros? R$ 1,80. Se a minha conta de luz era de R$ 50, e eu vou ter os juros de R$ 1,80, ou seja, vou ter um acréscimo desse valor. Qual é o valor que eu vou pagar no final, a minha conta de luz? R$ 51,80, tá? Então, só dando mais uma explorada, repetindo o que eu expliquei. Poderia fazer pela formulazinha do juro? Sim, poderia. Daria a mesma coisa, mas eu estou mostrando que de outra forma também é possível, tá? Então, só repetindo as informações aqui, ó. Eu tenho uma conta de luz no valor de R$ 50. Eu atrasei por 12 dias. Cada dia é cobrado uma taxa de 0,1% ao dia. Então, o que eu fiz primeiro? Calculei 0,3 de 50 e descobri em um dia quanto eu pago por esse atraso. Um dia eu pago 15 centavos, 12 dias, R$ 1,80. Se a minha conta era de R$ 50, eu tive um juros, um aumento pelo meu atraso de R$ 1,80, eu vou pagar agora R$ 51,80, tá? Legal, gente? Boa! Se vocês estão gostando, fala pra mim aí no comentário, tá bom? Não deixa de comentar, que é muito importante para mim. E um último problema, pessoal, que eu acho assim também valiosíssimo, conteúdo que a gente usa para tudo na vida. Olha só, vou dar um exemplo muito comum no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra de um valor a prazo, valor à vista, quanto a mais em porcentagem nós estamos pagando. Então, é mais ou menos assim o problema. Ó, eu vou comprar um tablet, tá? E se eu pagar esse tablet à vista, pessoal, quando eu falo à vista, eu quero dizer que você está pagando na hora. O que seria à vista? Pix, cartão de débito, dinheiro vivo. Isso é à vista, tá bom? Então, se você pagou na hora, você paga por esse tablet R$ 450. Se você não tem dinheiro para pagar na hora, então você vai usar o seu cartão de crédito, ou um cheque, ou um boleto, você vai pagar R$ 468. Eu quero saber qual é a taxa que o banco ou a loja, enfim, o lugar que você está comprando, está te cobrando. Qual é a taxa? Como é que você faz
esse probleminha. Vamos lá? Super fácil, pessoal. Primeira coisa, nós temos que descobrir quanto a mais você está pagando. Então, você vai fazer uma subtração. R$ 468 menos 450, continha básica de menos, né, pessoal? Não tem como errar. 8 menos 0, 8. 6 menos 5, 1. 4 menos 4, 0. Então, você está pagando a mais R$18. É pouco? É pouco. Mas qual é a taxa? R$18 representa quantos por cento sobre o valor de R$450? Então, a gente faz uma fração, uma divisão. Qual é essa divisão? É sempre assim, a diferença dos valores dividido pelo menor valor. Ou seja, 18 dividido por 450. Se você tem dificuldade em fazer essa conta na mão, pessoal, use uma calculadora, não tem problema, tá? Bom, fazendo a conta de dividir, como eu já expliquei algumas continhas, eu vou direto ao ponto agora já. Fazendo essa continha, 18 dividido por 450, dá 0,04. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente precisa transformar em porcentagem, nós multiplicamos por 100? Multiplicando esse valor por 100 dá quanto? 4%. Então, se você fizer 4% de 450, quanto tem que dar? 468, tá? Então, vamos lá, repetindo. Eu tinha um valor aqui à vista. Imagine que é um tablet que eu tô comprando. Então, R$450 se eu pagar à vista. Se eu não tiver dinheiro na hora, eu vou pagar R$468. Mas eu vou ter uma porcentagem, um acréscimo. Quantos por cento de acréscimo eu vou ter? Então, o que eu fiz? Primeiro, faz a diferença. Quanto é 468 menos 450? Você está tendo R$18 de diferença. Está pagando a mais 18. E aí você monta a fração. 18 sobre o menor valor, que deu 0,4, e transformando em porcentagem, 4%. Entenderam? Gente, gostaria muito que vocês escrevessem aí nos comentários de que cidade você está me ouvindo, me assistindo, se as aulas estão ajudando para você, o que você gostaria de ver de assunto nesse canal. Eu estou ansiosa para saber como é que você está se saindo, se está ajudando nas aulas, na sua empresa, no seu negócio, tá bom? Conta para mim que eu vou ficar muito contente. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.